Saudações, soberanos e soberanas! Prazer enorme ter vocês aqui no nosso canal de notícias de São Paulo. Eu sou o Cris e hoje vamos para um girinho curto de notícias do nosso tricolor. Tem pouca coisa acontecendo, a não ser a chegada do técnico Hernan Crespo, mas que a gente já falou detalhadamente ontem sobre a chegada dele. E hoje surgiram apenas mais alguns ajustes e algumas coisas que ele analisou nesse pouquíssimo tempo que está aqui no São Paulo, né? Mas, antes de tudo, antes da gente ir para as análises, não esquece de se inscrever no canal, dá um joinha no vídeo aí para dar uma força pra gente e compartilhe os vídeos com os outros tricolores que você conhece, beleza? Então vamos lá. Começando pela análise do elenco do Crespo, né? Ele falou que antes de qualquer coisa, antes do São Paulo ir para o mercado, antes dele é, pedir contratações, a primeira coisa que ele quer fazer é analisar o plantel de São Paulo. Ele quer ver os jogadores pessoalmente, quer ver o primeiro treino para ver como é que vai ser. E aí sim, mesmo com os dados em campo, na mão, né? Ele quer ver os jogadores em campo. Então ele quer esperar o retorno que vai ser na quinta-feira, que os jogadores vão se reapresentar, né? Por causa daquela parada lá dos dias de férias que o São Paulo estava devendo. Quinta-feira eles se reapresentam, provavelmente já vão começar a treinar na quinta ou na sexta. Então aí que o Hernan Crespo vai mesmo analisar o elenco no feedback presencial mesmo, não só por números, que era como ele estava analisando até agora, que era o jeito que dava, né? E aí sim ele vai dizer o que o São Paulo tem que fazer. Ele até comentou que existem. Todo elenco tem necessidades e que algumas necessidades são necessárias que sejam supridas e outras que dá para ir convivendo. Então ele precisa dessa análise para dizer para o São Paulo o que é para o São Paulo fazer, digamos assim, se vai ter que contratar alguém ou se ele acha que dá para levar do jeito que está. O São Paulo tem um entendimento que eu já falei para vocês, um jogador de beirada de campo, um meio-campista para ser o reserva do Oscar, até porque se o Matheus Alves for embora era o único que a gente tinha. Tem o Rodriguinho, mas não performou tão bem, até estava melhor agora nos últimos jogos com o Zubeldia, mas ainda não se firmou totalmente, né? Então não dá para, de repente, aí na semifinal da Libertadores, colocar o cara para jogar porque o Oscar tá cansado, tá machucado, enfim. Então são algumas necessidades que o São Paulo vê que são necessárias, e aí vão esperar o que o Crespo falar para ir de vez para o mercado, né? Porém, como eu falei para vocês, o Crespo já teve um primeiro contato com alguns jogadores, né, no CT da Barra Funda, porque o Caleri, o Lucas Moura, Ferreirinha, o Dineno, o Marcos Antônio, enfim, jogadores que estavam se recuperando ou que acabaram de chegar, no caso do Dineno, e abriram mão daqueles primeiros dias de férias, então eles já estão lá no CT. E o Crespo já conversou com eles, inclusive conversou com os funcionários, também foi rever alguns, né? Cumprimentou todo mundo, conversou com o pessoal da diretoria, tá se familiarizando de novo com o ambiente, né? E o Crespo já sinalizou para a diretoria e tal o contentamento dele com as instalações do São Paulo, principalmente do CT lá da Barra Funda, como ele melhorou da primeira passagem do Crespo aqui, o Refis Plus, as academias, o gramado, a parte de análise de desempenho, enfim, tá tudo muito melhor do que quando ele fez a passagem dele aqui em 2021, né? E ele destacou também o tempo que ele vai ter para fazer uma mini pré-temporada, digamos assim, para poder se enturmar com o pessoal aí, analisar bem os jogadores. Inclusive deu um recado direto para os jogadores. Falou que o pessoal que já trabalha com ele tem um pouquinho de vantagem porque sabe do nível de exigência dele e que os jogadores vão ter que mostrar que estão à altura da instituição do São Paulo Futebol Clube. Essa é destacar para vocês também que o São Paulo está implementando uma coisa que foi implementada primeiro na base, que é o Tech Foot, que foi, não sei se vocês lembram na Copinha, não nessa aqui, que o São Paulo foi campeão, não sei se vocês acompanhavam antes, os jogadores do São Paulo morriam, mesmo os da base morriam no segundo tempo. Tanto é que o São Paulo geralmente saía na frente, porque os jogadores eram bons, chegava o segundo tempo e a gente sempre tomava virada, e a gente foi muito mal nas competições anteriores. Nessa competição desse ano da Copinha foi feito esse Tech Foot, que é um método novo
de análise de como que os atletas estão, de rendimento, mudança de alimentação, enfim, um monte de coisas assim, um plano completo assim, para que os jogadores tenham mais força, mais estamina, mais fôlego, entendeu? E aí a gente viu nessa copinha que depois de implementado o Tech Foot, justamente o contrário acontecer. O São Paulo chegava no segundo tempo, ele sempre virava os jogos, ou se estava ganhando, aumentava o placar, porque os jogadores estavam com todo o gás. E esse Tech Foot foi aprovado agora para ser colocado no profissional. Então eles estão fazendo os ajustes, comprando os equipamentos e tal, para que isso comece a ser implementado. Contratando pessoal, né, para fazer. E o Crespo ficou bem feliz com isso, com toda a melhora que ele viu nessa parte da infraestrutura do São Paulo, da primeira passagem para agora, né? E ele também já fez seus primeiros pedidos para a diretoria, né, no sentido de não vender os jogadores se fosse impossível. Um dos casos é do Luiz Gustavo. Ele diz que ele, se for possível para a saúde do jogador e tal, ele gostaria muito de contar com o Luiz Gustavo, mesmo que fosse como zagueiro e não como volante. Ele deixou isso bem claro para a diretoria de São Paulo. E o outro foi o Pablo Maia. O Pablo Maia que está cheio de sondagem aí de fora. Ele é um jogador que o Crespo falou que, se for possível, gostaria de contar com ele no plantel. Já o Bobadilha, ele deu carta branca para a diretoria fazer o que quiser. Então, se fosse o caso que apareceu alguma proposta para o Bobadilha, provavelmente ele será vendido. Mas o Pablo Maia, ele queria ficar com o jogador pelo menos até o final dessa temporada. E hoje o Gabriel Sá fez uma atualização sobre o Alan Franco, né? A negociação do São Paulo com o Alan Franco. São Paulo não fala em que pé que tá, mas diz que continua, falou para o Gabriel Sá que continua confiante que eles vão conseguir prorrogar o contrato do Alan Franco. O jogador agora, dia 1º de julho, já pode assinar um pré-contrato com qualquer outro time. Então o São Paulo está tentando evitar isso, renovando o contrato até essa data. Eles disseram que, segundo o Gabriel Sá, que dentro de no máximo 2 semanas eles querem ter esse assunto resolvido. Então, falta pouco aí para a gente saber o destino do Alan Franco. E o Juan Tressoldi, inexplicavelmente, o São Paulo tinha encerrado as conversas ontem, voltou a conversar com o Sassuolo sobre o jogador. Eu não estou entendendo qual é o desespero do São Paulo em manter um jogador que vai precisar de operação. A gente não sabe quanto tempo vai ficar fora. Não vai poder contar com ele, vai ter que continuar pagando salário. Por que você vai fazer um esforço desse tamanho para permanecer com um jogador desse? Eu não estou entendendo São Paulo, mas enfim, voltaram as conversas com o Sassuolo para o São Paulo tentar prorrogar por mais um ano o empréstimo do Juan Tressoldi, e aí com obrigação de compra. Caso o São Paulo consiga, vamos ver qual que vai ser o valor que vão pagar do Juan Tressoldi, porque, pelo amor de Deus, pagar 25 milhões no cara, não dá, né? Não dá. Ainda mais machucado. Então, vamos esperar para ver o que a diretoria vai fazer. Eu não vou criticar antes de ver qual que vai ser a conclusão disso. Então, hoje foram poucas notícias. O vídeo de hoje foi esse. Muito obrigado aí pela audiência. Todo mundo que está se inscrevendo aí no canal. Agradeço muito. A gente está crescendo aí devagarzinho, mas estamos crescendo todo dia. Fico muito feliz com isso. A gente segue aqui na cobertura. Assim que tiver novidades, a gente volta. Muito obrigado. Fique com Deus. Um abraço e vamos, São Paulo!